Certo? Uma vez compreendido essas informações, não avance antes de compreender. Uma vez compreendidas essas informações, é que nós finalmente podemos avançar para o estudo das técnicas e tecnologias inerentes à biotecnologia. E a primeira que nós vamos ver é aquela que mais aparece em concursos e vestibulares no Enem, por exemplo, que é a tecnologia do DNA recombinante. Certo? Essa tecnologia, ela faz uso dessas, vocês estão vendo essas enzimas aqui, né? Essas tesouras, digamos assim. Certo? São tesouras genéticas, se é que eu posso dizer isso. São proteínas que cortam o material genético num trecho genético específico. No caso aqui, o trecho que ela corta é GAATTC. Então, onde ela encontrar esse trecho, ela faz o corte. Tá bom? E essa daqui é a EcoR1, foi a primeira endonuclease descoberta. Certo? São essas proteínazinhas que fazem o corte. Aí por que, professor, tem que cortar nesse ponto específico? Porque, sabendo o ponto que será cortado, eu compreenderei, eu serei capaz de saber o fragmento de DNA que eu vou separar. Aqui dentro tem o meu gene de interesse. Uma vez que eu fiz o corte, agora eu pego o gene de interesse e ligo no DNA. Eu quero inserir o gene de interesse. Isso é a tecnologia do DNA recombinante. E esse DNA que o indivíduo recebeu, ele pode ter vindo de diversos outros seres vivos. Certo? Porque é justamente essa tecnologia que eu utilizo para criar os transgênicos. Por exemplo, eu posso pegar um trechinho de DNA lá de uma bactéria, certo? E ligar no milho. E às vezes você vai comprar um milho, aí você pega ali, você vai, sei lá, vai comprar um cuscuz, não sei se na sua região tem cuscuz, não é o Brasil todo que tem, né? Enfim, aqui tem, mas você vai comprar ali um milho, aí você vê esse Tzinho no milho, certo? E é interessante, você vira atrás para ler, porque aquilo ali é milho, aquilo ali deveria ter com ingredientes ZA+, milho. Certo? Que é o nome científico do milho. Só que aí você tem ZA+, e aí você tem, por exemplo, o gene de uma bactéria. Você tem outro nome lá que é o de uma bactéria específica. Significa que eles retiraram genes dessa bactéria e introduziram no material genético do milho. E quando o milho cresceu, agora aquele gene que você vai comer, aquele milho que você vai comer, tem o gene de interesse que foi removido da bactéria e está lá no milho. Certo? Agora, vamos entender bem direitinho como isso é feito aqui no passo a passo. Primeiro, eu identifico uma vulnerabilidade. Por exemplo, uma planta que ela não é resistente à estiagem, aqueles momentos mais secos, aquele sol mais agressivo. Então a planta é fraquinha. Por exemplo, seu milho é fraquinho, ele não aguenta isso aí. Né? Só que eu quero plantar milho aqui no Nordeste, que é quente que nem presta. Então eu identifico um ser vivo que mora aqui no Nordeste, uma bactéria, e vive numa boa sob essas condições de alta temperatura. E aí eu descubro que dentro dessa bactéria tem um gene que produz uma proteína nessa bactéria que confere a esta mesma resistência a essas altas temperaturas, a essa estiagem, a essa falta de água. Por exemplo, essa proteína consegue reter água ali dentro. Não deixa a água evaporar, não deixa a água ir embora, o que garante resistência, evita que você desidrate. Okay? Então, uma vez que eu identifiquei o gene de interesse, certo? Eu vou coletar esse gene de interesse e eu posso inoculá-lo em um vírus. Isso porque o vírus ele pode servir como vetor. Ele pode ser o responsável por transferir esse gene de interesse para o indivíduo que eu desejo. Nesse caso, por exemplo, o gameta do milho. Grão de pólen, certo? Enfim. Ou o embrião do milho, né? A semente. Ok? Então, o vírus vai e faz essa transferência. Então, olha só. Pego os gametas do milho, né? E utilizo o vírus com o gene de interesse para que ele transmita, para que ele insira esse gene de interesse no material genético do gameta do milho. Porque quando esse gameta, quando esse grão de pólen, por exemplo, fecundar o óvulo lá do milho, já está com o gene de interesse, todas as células resultantes desse ser vivo carregarão esse gene de interesse. E o resultado é que eles vão expressar esse gene, produzindo a proteína que estava lá no gene de interesse e que vai conferir agora ao meu milho a resistência que aquela bactéria possuía.
Então agora eu tenho um milho com o gene de uma bactéria, certo? E aí ele possui a característica proveniente desse gene, que nesse caso do exemplo citado é a resistência à alta temperatura e evitar a perda de água. Certo? Então é assim que a transgenia é feita, é assim que os transgênicos são criados. Tá bom? E aí, para marcar os transgênicos, né, nós colocamos esse Tzinho aqui, ok? Para indicar a você que você está se alimentando de um alimento que passou pelo processo de transgenia, que recebeu um gene que não pertencia a ele, pertence a um outro indivíduo, a um outro ser vivo. Certo? Aí vamos lá, beleza, professor, compreendi. Tem algum problema essa transgenia? Porque eu vi uma vantagem, né? Você tirar uma característica boa de um ser vivo e entregar a outro ser vivo, isso é muito vantajoso, né? Não? É muito vantajoso. Agora, problemas. Vamos lá. Problemas que são levantados acerca disso. Primeiro, essa bactéria que eu utilizei para tirar o gene, ela já é comum na nossa alimentação? Já é uma bactéria que nós consumíamos? Nós suportamos essa bactéria no nosso corpo? Se a resposta é não, o que é que isso significa? Que agora eu vou comer um alimento que tem genes e proteínas de um ser vivo que o meu corpo não tolera. Certo? Isso pode vir a gerar problemas como, por exemplo, alergias. Tá bom? Essa é uma possibilidade. Eu não estou dizendo que é assim. Tá bom? É uma possibilidade. Outro problema, eu posso acabar plantando esse milho numa região. E aí, veja, o milho do plantio, ele não tem variabilidade genética. Né? Porque assim, os genes de interesse para criar uma espiga grande, um milho grande que cresce rápido, já foi tudo selecionado. Então ali tem quase nenhuma variabilidade genética. Aqueles milhos são tudo iguaizinhos para garantir uma colheita uniforme. E aí esse gene, só que aí esse milho, ele sofreu transgenia e ele vai liberar pólen no ambiente. O que pode fazer com que ele contamine o milho nativo, o milho selvagem, ok? Gerando uma transgenia nesse milho natural, no milho selvagem. E o que pode vir a ser problemático, já que eu vou reduzir a variabilidade genética do ambiente. Certo? Além de introduzir naquele ambiente um gene que não pertencia àquela espécie. Uma característica que aquela espécie não possuía. Eu posso gerar um desequilíbrio ecológico. Tá bom? Então temos toda essa potencial problemática da transgenia. Mas o fato é, gente, os transgênicos eles ofereceram uma opção, uma variedade de alimentos muito mais resistente que garante uma colheita muito maior. Então, assim, você não pode, em momento algum, dizer que esses transgênicos não ofereceram uma potencial solução para a crise alimentar. Eles aumentaram absurdamente a quantidade de alimento coletado. Porque, assim, muitos transgênicos, eles recebem genes que fazem com que eles sejam resistentes a pragas. Antes a praga ia lá, comia metade da colheita, não come mais. Então agora nós produzimos muito mais num ambiente muito menor. Certo? O que reduz o dano ecológico. Veja, eu citei uma possibilidade de dano ecológico, mas eu já estou falando em outro aspecto que reduz esse dano, reduz muito. Certo? Olha que interessante. Certo? Então nós temos tudo isso aí. É inquestionável, cara, é inquestionável. Que os transgênicos aumentaram a produtividade da lavoura. E esse aumento de produtividade reduziu a fome mundial. Até porque quando você tem um aumento de produtividade, você tem uma queda de preço. É inquestionável. Não importa se você é a favor, hoje em dia tudo está reduzido a favor e contra, a favor e contra. O povo já não quer avaliar o macro do negócio, né? Mas enfim, independente de você ser a favor ou contra, tem seus prós, tem seus contras. Certo? A questão é, se eliminássemos os transgênicos hoje, como será que ficaria, por exemplo, o preço do alimento? Será que as pessoas conseguiriam pagar? Eu não sei. Então, vamos adiante. A transgenia, ela também pode ser utilizada para... antes de falar do próximo uso, eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos de seres, de animais transgênicos. Olha que interessante, né? Esse boi, na verdade, nem chega a ser transgênico, não. Na verdade, o que nós temos aqui... não tem.
é uma técnica knockout. Existe um gene que é o gene da miostatina. Esse gene, ele manda o corpo parar de fazer músculo quando já fez músculo demais. E a carne que nós comemos é músculo. O que é feito aqui é uma técnica knockout. Ele nocauteia o gene da miostatina. O corpo não produz mais miostatina, então não tem mais como o corpo dizer ao animal: ei, pare de produzir músculo que já produziu músculo demais. Como ele não diz para parar, o corpo continua produzindo, produzindo e produzindo músculo. E aí você tem um boi gigantesco com muita carne, muita carne. Certo? Já que o que nós comemos do animal é o músculo, a carne que você está comendo é músculo. Então aqui ele produz muita carne. Inclusive, geralmente, quando eles conseguem fazer a técnica knockout de forma bem sucedida, como no caso da imagem, aí eles vão para clonagem. Eles vão clonar esse boi para ter vários clones do boi, vários animais grandões assim, para o corte, né? Aqui é gado de corte. Bom, olha esse outro que interessante. Pegaram genes de algas, né? Algumas algas. E você sabe que algumas algas vivem em regiões de alta profundidade e quando você desce no mar, bateu 200 metros, a luz não consegue mais penetrar, ela não consegue mais entrar e ali é breu total, escuridão total e algumas algas elas brilham no escuro para atrair sua presa. Os pesquisadores isolaram esse gene e transferiram, implementaram esse gene nesses animais e aí criaram animais que brilham no escuro, né? Eles expressaram o gene da alga e produziu essa luminescência. Aqui, novamente, aquele mesminho que eu mostrei para você. Dá uma olhada nesses ratinhos, ó. Ratinho normal e um ratinho com o gene da miostatina desligado. E aí ele produz muito mais músculo do que o ratinho normal. É como eu acabei de explicar. Então, outro emprego que eu posso fazer do DNA recombinante é para a produção de vacinas. Olha só como isso é feito. Eu vou trazer para vocês aqui o exemplo clássico, o exemplo da vacina para a hepatite B. Porque os exemplos clássicos são muito utilizados, inclusive, como situações, problemas de questões. Tem até questões do Enem que usam esse exemplo. Então, vamos direto nele. Então, olha, por exemplo, a primeira coisa que eu tenho que fazer para criar uma vacina de DNA recombinante: isolar um material genético do agente etiológico para quem eu desejo imunizar. Então aqui eu quero imunizar para a hepatite B. Então eu vou lá e pego o vírus da hepatite B. E aí eu isolo o seu material genético. É evidente que para fazer isso você tem que já ter mapeado os genes, já tem que ter feito o projeto genoma desse vírus aqui, do vírus da hepatite B. Então eu já tenho o projeto genoma em mãos e eu já sei qual gene eu quero pegar. Então eu vou ali, pego esse gene, que já é o meu gene de interesse, e transfiro esse gene para um plasmídio. Professor, que danado é um plasmídio? O plasmídio é o material genético de uma bactéria. Olha só, esse cromossomo circular aqui, material genético de bactérias. Bactérias possuem um único cromossomo em formato circular, é diferente da gente. Nós temos 46 cromossomos que não são em formato circular. Você acabou de ver, né? Eu mostrei na aula anterior, que era aquela forminha de X em material genético empacotado. Já a bactéria não, né? Desse jeito. Então, eu peguei o gene de interesse, certo? E transferi para o material genético de uma bactéria. Agora, o que eu preciso fazer é pegar uma bactéria e colocar esse cromossomo lá dentro. Agora, eu tenho uma bactéria com um cromossomo que carrega o gene de interesse daquele vírus. E aí, o que a bactéria vai fazer é ler a informação genética desse gene. Lembra o que eu disse? Gene é informação genética para a produção de uma proteína. Já estudamos isso. E aí ela vai ler isso e vai produzir a proteína. Certo? Então, usando a informação desse gene, ela produziu a proteína. Uma vez produzida, o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos simplesmente coletar essa proteína e aplicar nas pessoas. Isso aqui é o que a gente chama de vacina de subunidade. Então, eu vou pegar esse material e vou aplicar nas pessoas. Veja, eu utilizei a técnica do DNA recombinante para fazer vacinas. Certo? Então, é assim que funciona. Então, recapitulando, peguei o material genético do vírus, introduzi numa bactéria, a bactéria leu esse gene e produziu a proteína. A proteína será utilizada na vacina. Agora isso aqui vai ser aplicado nas pessoas, as pessoas vão produzir anticorpos contra essa proteína,
certo? De forma que quando o vírus da hepatite B entrar no corpo das pessoas, os anticorpos vão atacar essa proteína que foi aplicada na vacina. E quando atacar, o vírus morre, porque ele vai perder essa proteína. E aí já era. Morreu. Bem, então é basicamente assim que eu vou utilizar a tecnologia do DNA recombinante para a produção de vacina. Tá bom? E com isso nós finalizamos o DNA recombinante e vamos falar um pouco sobre a eletroforese, a tecnologia empregada no teste de DNA.